Relatando aqui os autos em bloco, para que seja mais rápido em bloco, considerando falha a falha de todos os recursos. Primeiro, processo 16410, em seguida o 16444, o 16443, o 16442 e o 16409. Todos da Prefeitura Municipal de Baixa Grande, relativa à Prefeitura e seus respectivos fundos. Trata-se de recurso de reconsideração, no caso do primeiro, recurso 16410, contra o acórdão 3583A, em que o prefeito, resignado com a decisão, intenta o presente recurso de reconsideração. O prefeito, senhor Antônio Pereira dos Santos, em que as suas contas tiveram a aplicação também de uma multa de 1.000 FRs. Do acórdão, foi verificado que a referida prestação de contas teve como principais falhas a média de atraso de 36,67 dias, atraso de balancetes, não envio de documentos existentes à resolução, a existência de 2 cheques devolvidos sem emissão por falta de fundos, inclusive com emissão das taxas bancárias, despesas a descobertas, ou seja, sem o descoberto do devido processo licitatório, no montante de 293 mil, gastos com aluguéis de veículo no valor de 156 mil reais e outras de menor relevância. Os autos foram ao Ministério Público, analisando as principais falhas, opinaram pelo desprovimento do presente recurso. Em relação a ainda as contas da Prefeitura, tendo como interessado Raimundo Gomes, em que as contas anuais da Prefeitura, exercício 2009, foram também, em relação a esse gestor, aplicada multa. Vamos encontrar como principal falha 7 dias de atraso do balanço geral e cerca de 15 dos balanços mensais. E ainda a identificação de um cheque sem provisão de fundos, além de outras irregularidades em que, indo o recurso ao Ministério Público, ele entendeu pelo desprovimento do presente recurso. Em seguida, passamos ao processo 1643, referente às contas do Fundo Municipal de Baixa Grande, sob responsabilidade Maria do Carmo Martins, do período de 1º de janeiro a 30 de junho, em que também aconteceu um atraso médio de 39,67 dias, não envio de documentação, ausência de procedimento licitatório e outras falhas menores. Ainda ao Ministério Público também propugnou pelo desprovimento. E ainda a prestação de contas da Câmara Municipal, sob responsabilidade de Matilde Gomes da Silva Santos, no período de 1º de janeiro a 31 de março, em que teve um atraso médio de 49 dias, além de falhas menores referentes à ausência de processos licitatórios e peças exigidas na resolução. O Ministério Público também entendeu pelo desprovimento
do recurso da Câmara Municipal de Baixa Grande do Ribeiro. E ainda o recurso de reconsideração referente também à Câmara, mas agora em relação ao período de 1º de abril a 31 de dezembro, de Antônio Pereira dos Santos. No mesmo sentido, com a média de 2,5 dias de atraso no balanço geral e cerca de 5 dias de atraso no balanço geral, ausência de algumas peças referentes ao suprimento de fundos, emissão de um cheque sem fundo, fragmentação de despesas e pagamento de sessão extraordinária no valor de 33 mil e alguns quebrados. Também ainda ao Ministério Público, o Ministério Público entendeu pelo desprovimento do presente recurso, conhecer, mas no mérito desprovir em todas essas prestações de contas. É o meu relato, senhor presidente. Está em discussão. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem eu renovo os cumprimentos a todos. Desculpa. Em relação à minha sustentação oral, senhor relator, eu irei fazer apenas em relação ao gestor da prefeitura, o senhor Raimundo Gomes da Silva, né, são 2 gestores, e em relação ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2009, da presidente da Câmara, a senhora Matilde Gomes da Silva Santos, e em relação ao Fundo Municipal de Saúde, também do período de abril a dezembro, de Maria do Carmo Martins de Holanda. Iniciando pela Prefeitura... Espera aí só um minuto. A Matilde, no período... De 1º de janeiro a 31 de março. Então, em relação às contas de Antônio Pereira e de... É Antônio Pereira, o outro gestor. Ele foi presidente da Câmara e também prefeito. Certo. Você também ia fazer ou vai fazer também? Não vou fazer em relação a ele. O advogado dele é o Dr. Tiago. Não vai fazer em relação a Não, ele? só em relação ao prefeito Raimundo Gomes, a presidente da Câmara Matilde e a gestora do Fundo Municipal de Saúde. Tiago não se faz presente. Isso. Bem, inicialmente, a defesa gostaria de ressaltar que esse recurso, os 3 recursos do qual irei fazer a sustentação oral, merecem o seu conhecimento, pois foram cumpridos aqui todos os requisitos de admissibilidade, o cabimento, a legitimidade e a tempestividade, cujo conhecimento do recurso, inclusive, já foi manifestado nesse sentido, já se manifestou o Ministério Público de Contas. No mérito, pugnamos pelo provimento do recurso pelas seguintes razões. Em relação às falhas que prevaleceram nas contas de gestão da Prefeitura, iniciando pela Prefeitura, foi o envio com atraso de alguns balancetes mensais. O relator, inclusive, destacou o atraso em relação aos balancetes documentais, foi de 7 dias o atraso, e em relação aos balancetes eletrônicos, o atraso foi de 15 dias. Mas ambos os atrasos foram dentro do tolerado por esta Corte de Contas, né? Isso já, inclusive, existe resolução nesse sentido. Por outro lado, senhor relator, o atraso maior de 15 dias, a média em relação aos balancetes eletrônicos, eu gostaria de ressaltar e lembrar a todos que trata-se do exercício 2009, que foi o ano de implantação do SAGRES por esse tribunal em relação a esses municípios de pequeno porte, e que a maioria deles teve assim, dificuldades na implantação desse sistema, e daí a razão dos atrasos verificados, mas, como dito, ficaram dentro da média aceitável por esse tribunal, atraso de 15 dias a média. A outra falha diz respeito à ausência de peças. Como já está inclusive reconhecido pelo Ministério Público, todas as peças tidas como ausentes no relatório da DEFAM, já na fase de defesa, na primeira fase de defesa do gestor, ele já os encaminhou na sua totalidade, sanando a falha, salvo em relação à intempestividade do envio, razão pela qual também espera a reconsideração dessa falha. Houve também como falha a ocorrência da devolução de um cheque sem fundo em relação ao gestor da Prefeitura, foi um cheque de R$2.000 e poucos, foi o único
cheque devolvido durante o exercício de 2009, mas como demonstrado também através de extrato nos autos, esse cheque ele foi reapresentado já no dia seguinte e foi compensado. Portanto, não houve aí qualquer fraude nesse pagamento. E eu cito aqui o entendimento já simulado do STF, onde diz na súmula 246 que, comprovado não ter havido fraude, não se configura o crime de emissão de cheque sem fundo, razão pela qual a defesa pede que essa falha seja relevada e, por se tratar do exercício de 2009 e ser apenas um cheque de pequena monta, não demonstra por si só desorganização ou falta de planejamento do gestor. Ele até reconhece que isso ocorreu por conta de uma falha no controle da tesouraria, que a defesa pede que essa falha seja também relevada e não seja motivo para a reprovação dessas contas. Por fim, em relação à prefeitura, tem ainda a questão da falha relativa à ausência de processos licitatórios e despesas fragmentadas. O gestor... Informação no Licitações Web. Informações no site de Licitações Webs, exatamente. É porque está dentro do contexto, eu ainda irei falar. Bem, em relação a essas despesas questionadas, o gestor também encaminhou a maioria dos processos relativos a essas despesas, onde foram questionadas pelo Ministério Público algumas falhas de natureza formais, em relação à formalização desses procedimentos licitatórios. Destaco, não foi encontrado nas cópias enviadas a publicação do edital, que não foi cadastrado no site do tribunal, como destacado pelo relator, realmente. Não consta a numeração das páginas do processo e também a assinatura dos participantes na ata, dentre outras falhas de pequena monta que foram destacadas pelo Ministério Público. Ao meu ver, apesar dessas falhas, mas trata-se de um município de pequeno porte e que essas falhas por si só não maculam a lisura desse procedimento licitatório e que a defesa pede que seja também levada em consideração e reconsiderada essa falha. O elevado saldo em caixa, a média encontrada pela DEFAM foi de R$40 mil, quando tolerado na época, salvo engano, era de R$20 mil, o saldo em caixa. E essa falha ocorreu, como dito nas argumentações, nas razões do recurso, porque nesse município de Baixa Grande do Ribeiro, ele não existe agência bancária. E alguns servidores, naquela época, eram pagos na própria tesouraria da prefeitura e também alguns fornecedores, até pela distância entre a cidade mais próxima que tinha agência bancária. E também a dificuldade de acesso, que na época não era uma estrada asfaltada, era estrada vicinal. E tudo isso fazia com que o gestor, às vezes, até para facilitar a vida dos servidores e de alguns fornecedores, pequenos fornecedores da prefeitura, prestador de serviço, ele efetuava esse pagamento junto à tesouraria da prefeitura. Daí a razão desse saldo de caixa. Mas eu gostaria de registrar e informar o relator que a partir dos exercícios seguintes, essa situação não mais perdurou. Hoje os pagamentos são feitos via eletrônica a todos indistintamente, sejam servidores ou prestadores de serviço ou fornecedores da prefeitura. Por essa razão também, já que houve avanço, a defesa pede que essa falha também seja relevada. Como visto, as falhas foram todas de pequena monta, né? Repito rapidamente aqui o envio intempestivo de alguns balancetes, mas com a média dentro do prazo, 7 a 15 dias. A ausência de peça, todas elas enviadas ainda na fase de defesa, a ocorrência da devolução de apenas um cheque e o elevado saldo em caixa, além da ausência de licitações que, mesmo encaminhadas, foram questionados pelo Ministério Público. Então, ao meu ver, essas falhas, por se tratar de uma prefeitura de pequeno porte, são falhas, na grande maioria, comuns a todos os municípios do Piauí. E o que se espera é que seja dado conhecimento e provimento ao recurso, modificando, reformando a decisão anterior, o acórdão de irregularidade para julgamento de irregularidades com ressalva às contas da Prefeitura de Baixa Grande do Ribeiro, referente ao exercício de 2009. Passo agora à sustentação do recurso do Fundo Municipal de Saúde, a gestora, senhora Maria do Carmo Martins, de Holanda. Foram apenas 3 falhas também, todas de pequena monta. Houve o envio intempestivo dos balancetes mensais, a média já foi superior à média aceitada por esse tribunal, foram 39 dias, mas o que ultrapassou também
Foram poucos dias, apenas 9 dias. Mas